Olá, meus alunos do sétimo ano, voltamos aqui mais uma vez com esse estudo, né? Vamos iniciar os nossos estudos voltados para equações. Só que hoje eu vou retomar a nossa aula, nossa última aula, né? A respeito dos estudos de expressões algébricas, né? Vamos entender direitinho. Hoje eu estou com vocês, né? Não estou através de slides, estamos aula mesmo remota, mas vocês estão me vendo e vamos prestar atenção aí direitinho a respeito desse estudo de expressões, né? O que é uma expressão algébrica? Esse é o primeiro conceito que a gente tem que entender nesse terceiro ano, né? Aliás, nesse terceiro bimestre do sétimo ano, tá? Terceiro bimestre, nós estamos iniciamos desde a semana passada e hoje estamos retomando o terceiro bimestre, ok? Então vamos lá. O que é que a gente tem que entender sobre expressões algébricas, né? Olha, o que é uma expressão algébrica? É uma expressão que tem números, vamos lá, números, letras, ok? E operações matemáticas. Então, dentro de um contexto mix, dentro de uma expressão, vai ter que ter tudo isso: número, letras e operações. Algumas coisas a gente precisa entender. Ora, quando é que essas letras aparecem? Quando é que esses números aparecem? De que forma? E que operações vão aparecer na minha expressão algébrica? Então eu tenho que entender isso para que a gente possa caminhar dentro das operações das equações, que será o nosso próximo conteúdo, tá? Então preste atenção. Eu vou colocar aqui um exemplo de uma expressão algébrica, tá? Vamos ver. Por exemplo, 6x mais x menos 5. Tá? Vamos lá. Vamos observar e ver se essa expressão contempla números, contemplam letras e contempla operações. Vamos lá. Preste atenção. Se eu perguntasse a vocês, vamos circular aqui de vermelho os números. Então eu tenho 6 é um número, tá? E menos 5 é um número. Então aparece aí 6 e menos 5. Eu vou colocar aqui que aparece dois números. Está aparecendo visualmente para a gente dois números. Vamos ver quantas letras. Vamos botar de preto aqui as letras. Então a gente tem X aparecendo uma vez, X aparecendo mais uma vez. Então está aparecendo X duas vezes aí. Duas vezes. Ora, se ele aparece duas vezes e eles são iguais, né, não são letras diferentes, então só vai aparecer uma letra, que é a letra X, né? Lembrando que esse X a gente pode chamar de variáveis, né? A gente podemos chamar de variáveis. Agora, quais são as operações? Vamos indicar de azul as operações. Então eu tenho uma operação de adição aqui, ó, e tenho uma operação de subtração aqui. Então eu tenho duas operações aí, duas operações aparecendo nessa expressão numérica. Qual é a conclusão que eu chego então? Que aqui tem uma expressão. Por quê? Tem números, tem letras e tem operações matemáticas. No caso aqui está aparecendo duas operações, a adição e a subtração, não tem problema. Tá? Não tem problema. Pode aparecer adição, subtração, multiplicação, divisão, pode aparecer as quatro de uma vez, apenas uma. O que importa é aparecer alguma dessas operações matemáticas. Tá certo? Então, aqui nesse exemplo, eu tenho letras, eu tenho números e eu tenho operações. Então, eu chego à conclusão de que ali tem uma expressão numérica. Tá? Isso aqui é uma expressão numérica algébrica. Desculpa aí, algébrica. Tá? Vamos lá. Vamos apagar aqui, tá? E vamos entender algumas coisas. Tá? Vamos entender algumas coisas que são consideradas importantes. Que coisas são essas? Preste atenção. Toda expressão algébrica, a gente já viu que tem números, letras e operações, elas podem ser simplificadas, né? Deixa eu pegar outro lápis aqui. Então, elas podem ser simplificadas. Então, vamos ver como é que a gente simplifica. Simplificação.
Simplificação. Vamos ver como é que a gente simplifica uma expressão algébrica, tá? Primeiro, antes da gente entrar no conceito de simplificar, a gente tem que entender uma coisa. Para simplificar uma expressão algébrica, tem que ter termos semelhantes, tá? Dentro dessa expressão, eu vou reduzir ela, eu vou simplificar ela, se existir os chamados termos semelhantes. Então, vamos fazer aqui um parênteses para a gente entender o que é o termo semelhante. Vamos lá. Termo semelhante. Termo semelhante. Tá? Então, vamos ver aí como é que funciona esse termo semelhante. Por exemplo, 9x, 2x. Tá? Será que esses termos são considerados semelhantes? Então, na cabecinha de vocês já estão fervilhando aí nuvens, né, de questionamentos, tá? Então, vamos lá. Preste atenção. Para eles serem semelhantes, eles têm que apresentar partes literais iguais, tá? Um termo, preste atenção. Um termo de uma expressão, de uma equação, ela é dividida em duas partes distintas. Uma parte que a gente vai chamar de numérica e outra parte que eu vou chamar de literal. Tá? Essa parte numérica ela também é conhecida como coeficiente numérico. A parte literal sempre vai ser literal. Ok? Então, observem que essa parte literal desses dois termos, eles são iguais. Ou seja, ambos têm x. Ambos têm a variável x. Prestem atenção no que eu vou dizer. Se ambos apresentam partes literais iguais, eu chamo esses termos de termos semelhantes. Tá certo? Então, o termo é considerado semelhante quando as partes literais dela são iguais. Ok? Então, preste atenção à importância disso. Preste atenção. Para mim somar ou subtrair termos de uma expressão algébrica, ela é obrigada a ser semelhante. Ela tem que ser semelhante. Senão, eu não posso somá-las nem subtraí-las. E isso vai nos conduzir à redução da expressão. Vamos supor que a expressão é grandona. Então eu somo esse termo com esse, termo com esse, termo com esse, eu transformo ela em um termo reduzido. Tá? Como é que a gente faz isso? Eu sumo a parte numérica, então vou abrir aqui um parênteses só para a gente destacar essa parte numérica, 9 mais 2, e repito a parte literal. Vou repetir mais uma vez. E repito a parte literal. Ou seja, vou repetir aqui o x. Então vai ficar 9 mais 2 seria 11. E eu repito aqui o x. E eu transformo, né, uma expressão de dois termos. Por exemplo, se eu colocasse um mais aqui, eu reduziria uma expressão de dois termos para apenas um termo. Então, essa é a importância da gente aprender os termos semelhantes, né? Essa é a importância. Então, por exemplo, vamos dar mais um exemplo aqui. Se eu tenho uma expressão, vou botar uma expressão grande aqui. Vou botar 9x mais 6y mais 4x menos 2y mais 3y. Caramba! Veja que expressão algébrica grande essa daí. Quantos termos ela tem? 1, 2, 3, 4, 5 termos. 5 termos, tá? Como é que eu faço para simplificar uma expressão de 5 termos? Muito simples. Eu observo se ela tem termos semelhantes, né? Então vamos lá. Vou observar. Quem é que tem termo semelhante aqui? 9x, 4x são semelhantes. Por quê? Elas são semelhantes? Porque a parte literal delas são iguais. Ô professor, mas aqui também é semelhante, ó. 6y menos 2y mais 3y. Isso mesmo. Então eu posso também operar com esses y. Vamos lá. Então vai ficar 9 mais 4, né? Daria 13x. Preste atenção que eu simplifiquei 9x com 4x, que daria 13x, né? Como é que a gente obteve isso? 9 mais 4, 13. O x eu repito. Agora eu vou para o y, né? Então 6 menos 2 daria 4. 4 mais 3 daria 7.
Vamos repetir esse 7 para a gente ver de onde é que ele veio. 6 menos 2. 6 menos 2. 6 menos 2, 4. Com mais 3, 7. E eu repito o y. Prestem atenção em uma expressão de 5 termos. Uma expressão que tinha 5 termos reduziu para 2 termos. Então eu uso a simplificação, né, algébrica para conduzir a redução da minha expressão. Né? Lembrando que eu só vou poder somar ou subtrair os chamados termos semelhantes. Veja que aqui eu somei para obter o 13 e aqui eu subtraí para obter o 7. Então eu posso somar ou subtrair expressões algébricas. Tá? Ok? Então fica aqui a nossa aula de hoje, terminando por aqui. Um grande abraço. Hoje o estudo sobre expressões algébricas e simplificação de expressões algébricas. Tchau, tchau.